Boa tarde, queridos alunos aí do primeiro ano do ensino médio integral. Eu gostaria de estar com vocês ao vivo na próxima aula da semana 2. Porém, era o meu objetivo. Porém, com o decreto municipal, nós não poderemos ter aulas, né? E como a data do PET 2 já está vencendo, como eu passei para vocês, o que acontece? Vocês vão. Eu gravei a aula para ajudar vocês, eu vou dar uma pincelada na matéria novamente e ajudar vocês com os exercícios. Quando for ao vivo vai ser melhor, porque vocês poderão tirar dúvidas, certo? Semana que vem eu aconselho vocês a colocarem em dia, né? O professor que já postou lá no Classroom, no Google Sala de Aula, entra e já faça. Com o meu também, né? Claro, na semana 2, que é essa aqui agora. Semana 1 eu ainda não recebi muitos. Vamos mandando, gente. Eu vou colocar no mural da sala também a, como que chama, as datas para entregas, beleza? Essa semana 2, eu vou compartilhar aqui com vocês PET 1, então, semana 2, né, que são os PET das escolas estaduais de Minas Gerais. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, vou explanar um pouco da matéria, né? Essa semana, nós vamos ver partículas atômicas. Semana passada, nós vimos sobre os modelos atômicos, que foi a teoria, né? Os cientistas que contribuíram para que a gente soubesse, né, a constituição do átomo. E agora nós vamos ver a parte prática mesmo, das partículas do átomo. De acordo com os modelos que nós vimos, o átomo, né, tem prótons, que é uma partícula subatômica. Nós vamos representar por P+, gente, próton. Nêutron, que é uma partícula com carga nula, e elétron, que é a partícula com carga negativa. Sobre massa relativa, que é isso? Se a massa do próton for 1, a do nêutron é praticamente 1, é muito parecida, e a do elétron é aproximadamente, gente, ó, é um número muito pequeno. Aí, peraí. 0,0005, ou seja, é 2.000 vezes menor que a massa do átomo. Por isso que a gente fala muitas vezes que a massa do elétron é desprezível, ok? Em termos de carga, então, o próton é positivo, o elétron negativo e o nêutron não tem carga. Perla, onde fica o nêutron? O nêutron ele fica lá no núcleo do átomo, junto com os prótons. Os elétrons na eletrosfera. Alguns termos importantes que a gente tem que saber. Elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Então, eu posso falar que o número atômico a gente vai designar pela letra Z, equivale ao número de prótons do átomo. Então, toda vez que eu falar número atômico, eu estou querendo dizer número de prótons. É a mesma coisa, quimicamente falando, tá? Então, por exemplo, aqui voltando em elemento químico, que é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. O oxigênio, o número de prótons dele é 8. Tem que decorar? Não, eu vou falar para vocês isso, só um instante. Então, ele é um elemento químico, né? Que tem o mesmo número de prótons, 8, beleza? Então, vamos gravar isso aqui, ó. Z, número atômico, é sempre igual a próton, tá? Como que a gente representa o átomo aqui no Brasil, no mundo inteiro, vocês vão ver em livros e tal. A gente põe um símbolo do elemento, que eu chamei de X. O A é a massa, eu defini a massa aqui para vocês, ó. O A é massa atômica. Para eu calcular a massa do átomo, vocês vão ver que vai precisar depois, no exercício. Eu vou somar o Z, que é o número atômico, que equivale aos prótons, mais nêutrons, tá? Então, nós vamos usar muito isso aqui, ó. Atenção. Anotem no seu caderno, gente, como se fosse na sala de aula. Embaixo aqui, então, voltando na representação, vai ser o número atômico, tá? Então, a gente representa o átomo assim, eu ponho o símbolo, a massa em cima e o número atômico embaixo. Perla, e os elétrons e os nêutrons? Já vou falar, só um minuto. Por exemplo, o carbono. O carbono, ele tem a massa 14 aqui, ó, porque em cima é massa, e 6 prótons, que é a mesma coisa que número atômico. Ao lado aqui, então, eu pedi essas partículas, próton, número atômico, massa, elétron e nêutron.
Próton é sempre esse número de baixo, ó, é um número atômico. Então, P e Z são sempre iguais. É a identidade do elemento químico, viu, gente? É o que diferencia um elemento químico do outro. Cada elemento tem seu número de prótons. Então, é 6 para o carbono. Isso aqui já é o que vai ser pedido a vocês, viu, no exercício. O Z é 6. A massa é o número de cima. O elétron, gente, é o seguinte. Observação importante. Para átomos nêutrons que não tem carga, porque vai ter átomo que vai ter carga aqui, depois eu vou falar. Para átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por isso que eu tenho 6 elétrons aqui, ok? Então, vamos lá. Só um instantinho, por favor, gente. Eu vou interromper aqui, só um minutinho. Voltei aqui, gente. Deixa eu voltar na tela aqui que eu tava com vocês. Espera aí. Teve um imprevisto aqui na gravação, normal. De casa sempre tem isso. Então, gente, olha, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons também, quando o átomo não tiver carga. Eu vou mostrar quando ele tiver carga daqui a pouco. Nêutrons, a gente não representa no átomo, a gente calcula. A gente não tem essa fórmula, massa é igual número atômico mais nêutrons. Então, se eu quiser o nêutron, eu substituo a massa e o número atômico. A massa é 14, número atômico 6. Aí eu passo o Z para lá negativo, é uma fórmula, né? É só substituir. Aí, os nêutrons é a massa menos o número atômico. Aqui, ó. Resumindo, se você pegar o de cima menos o de baixo, o maior menos o menor, dá certo também. Então, os nêutrons aqui são 8, 14 menos 6. Então, é assim que calcula as partículas do átomo. Olha aqui, eu trouxe alguns exemplos, ó, o Na e o He, o sódio e o hélio. Eu vou calcular tudo só para exemplificar, ó. Próton, 11, número atômico igual 11. A massa é o de cima, 23. Elétron é sempre igual ao próton também, 11. Os nêutrons é 23 menos 11, 12. O hélio, ó, eu já coloquei aqui, desculpa aqui, ó. O hélio, os prótons são 2, ó, é o de baixo, o número atômico igual, a massa 4, o elétron 2 e o nêutron é 4 menos 2, 2. Gente, e quando o átomo não for neutro, quando ele tiver carga, aí nós vamos formar os íons. Como que os íons se formam? Íons é quando aparece uma carga aqui, ó, negativa ou positiva, ó, positivo ou negativo. Se o íon for positivo, ele é chamado de cátion. Se ele for negativo, ele é chamado ânion. O que vai mudar em relação ao que eu expliquei anteriormente? O cátion vai acarretar a perda de elétron, vai mudar só o número de elétrons. Por exemplo, o Mg2+, quer dizer que tinha 12 elétrons, só que perdeu 2, porque é positivo. Aqui o ânion, ele acarreta ganho de elétrons. Por exemplo, aqui, ó, carga negativa é ânion, ganha elétron. Eram para ter 15 elétrons, mas ganharam 3. Ganhou 3, então vai para 18. Então, só isso que muda. Vamos fazer exemplo? Olha aqui o cloro. O cloro é negativo, então ele é um ânion. Ânion que tem uma carga negativa só. Então, o número de próton, 17. Próton e número atômico nunca muda, independente se tem carga ou não. A massa é o de cima, 35. O elétrico vai mudar, só isso. Era para ser 17. Ganhou 1, ficou 18. Só isso. Nêutrons é o de cima menos de baixo. 35 menos 17, 18. Só isso. Agora o Ca2+, ele é um cátion, 2 cargas positivas. Vamos ver? Próton não muda, é 20. Número atômico 20, é sempre o número de baixo. A massa 40. O elétron 20. Agora vai perder 2. Porque é positivo, perde. Grava assim, gente, ó. Quando tem carga positiva, perde. Grava assim, ó. P com P. Positivo, perde. E se positivo perde, negativo ganha. Então, o elétron vai perder 2. Eram 20. Ficou com 18. Nêutron, 40 menos 20, 20. Beleza? Gente, umas nomenclaturas muito usadas é o seguinte. Quando você tem 2 cargas, não importa se é negativo ou positivo, a gente usa bivalente. Então, isso aqui é um cátion bivalente. Quando tem uma carga, igual o cloro ali,
é monovalente. Ele é um ânion, porque tem carga negativa, e monovalente, porque tem uma carga. Esse Mg aqui, ó, ele é um cátion, que tem duas cargas, então ele é bivalente. O P, ele é um ânion, porque é negativo, trivalente, porque tem 3 cargas, tá? Eu trouxe um exercício de exemplo antes de começar o PET, tá? Vamos lá. Assinale abaixo a alternativa que representa de forma correta as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons do íon Ba2+. Ah, gente, veio para cá. Ó. Esse 138 é a massa dele, tá aqui em cima, tá? Vamos considerar. Então, vamos lá, respectivamente. Primeiro aqui é o próton. Próton é 56. Anotem aí. É o de baixo. Nêutron. Nêutron é a massa menos o próton. A massa é essa aqui que veio errado no slide. A massa é 138 menos 56. Quanto que dá essa conta aí, gente? Faz aí. Deixa eu fazer aqui, ó. 138 menos 56. Vai dar 82. Então, vamos lá. O próton é 56, os nêutrons 82 e elétron era para ser 56, perdeu 2, ficou 54. Então vai dar a letra C, 54 prótons, que é... Desculpa, gente, essa letra tá errada. É 56 prótons. Nêutrons, esse valor que eu falei aí, que eu calculei para vocês, 82, e elétrons é 54. Então é 56, 82, 54. Na hora de... Vou até arrumar aqui, gente. Na hora de eu formatar, veio errado essa bolinha. Cheio de detalhes. Aqui, ó. Tá? Então, vamos repetir, né? Porque... Aqui, ó. Vou até voltar. Vamos lá. Vamos repetir, gente. Próton é sempre o número de baixo, 56. Nêutron é o 138 menos 56, dá 82. E elétron é o de baixo, só que perdeu 2. Então, 56 menos 2, 54. Ficou claro, gente? Desculpe aí que eu marquei errado. Na hora de formatar, veio para o lugar errado. Certinho. Gente, existem algumas semelhanças atômicas. Que é isso? Existem átomos diferentes que podem ter alguma coisa igual, ou a massa, ou os nêutrons. Aí são 4 semelhanças. Todas começam com iso, porque o prefixo iso quer dizer igual, semelhante. Então, olha esses 2 átomos aqui, A e B. O que eles têm igual? Esse número de baixo, próton. Então, eles são chamados isótopo. Por que eu pus o P vermelho? P de próton, quer dizer que tem mesmo próton. Então, olha aqui, ó, a massa deles muda, o número atômico é igual, mesmo número de prótons. Porque lembra que número atômico é a mesma coisa que prótons e elétrons, se o átomo não tem carga? Só muda a massa e os nêutrons. Mas basta você saber, se tem o mesmo número de prótons, são isótopos. Tá? Mesmo prótons. Outra semelhança, o que esse C e D tem de iguais? A massa. Massa a gente representa pelo A, não é? Então, isobaru, eu destaquei o A de massa, tá bom? É esse número de cima. Então, esses 2 átomos têm essa semelhança, o mesmo número de massa e diferentes prótons, nêutrons e elétrons. Isótonos, N, de nêutrons, são espécies que têm o mesmo nêutron. A Perla aqui não tem os nêutrons, mas lembra que nêutron é calculado? 20 menos 10, 10. 21 menos 11, 10. E aqui, ó, os dados aqui, ó, eles têm o mesmo nêutrons e as outras partículas diferentes. Isoeletrônicos são espécies com o mesmo número de elétrons. Aqui, ó, ambos têm 8 elétrons, ó. 10 perdeu 2, 8. 5 ganhou 3, 8. Então, eles têm número atômico diferentes, massas diferentes, mas igual número de elétrons. Então, serão isoeletrônicos, certo, galera? Outro exercício aqui antes de começar o PET, só para vocês, né, treinarem. Bora lá. A tabela indica a composição de algumas espécies químicas. Com relação a esses dados, ele quer a correta. Ele deu 4 espécies, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ó. A espécie 1 tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons.
Vamos ver o que ele pede para a gente marcar a correta, tá? Letra A. 1 e 4 são isótopos. O que é isótopo? Mesmo número de prótons, vamos ver? O 1 tem 6 prótons, o 4 tem 19, então eles não são isótopos. B. 2 e 3 são isótono, N é mesmo nêutron. Vamos ver, o 2 tem 8 nêutrons, o 3 tem 18, então eles não são isótonos. Letra C. 1 e 2 são eletricamente neutros. Ô, gente, eu coloquei no slide anterior para vocês, quando eu estava explicando. Para um átomo ser neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. A espécie 1 tem 6 prótons e 6 elétrons, então ela é neutra. A espécie 2 também. Então, 1 e 2 são átomos neutros, quer dizer que não tem carga, tá? Ele não é íon. Íon é quando tem carga aqui, ó. Eles têm o mesmo número de nêutrons, então é a letra C. A D falou que 3 e 4 pertencem ao mesmo elemento químico. Não. Como que você olha isso? Para pertencer ao mesmo elemento químico, o número de prótons tem que ser igual, porque próton é o número atômico, é o que identifica um elemento, tá? Enfim, chegamos às atividades propostas no PET que vocês têm que fazer, né, e entregar para o professor de vocês, né? No caso, sou eu. Questão 1. O oxigênio possui 3 isótopos. O que é isótopo mesmo? São espécies que têm o mesmo número de prótons, né? E diferentes massas. Gente, observe uma coisa aqui. Veio ao contrário, mas está errado. O número de prótons é o menor, ele tem que estar embaixo. A massa é o número de cima. Eu acredito que tenha sido erro de digitação, né? De formatação, tá? O número menor é sempre o de próton. O maior é a massa, tá? Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente. A gente sabe que nêutrons não vem aqui, a gente tem que calcular. É o maior menos o menor, né? É a massa menos o próton. Então, vamos ver. 16 menos 8, 8. Aqui, ó, eu coloquei a fórmula para vocês, para facilitar, ó. Nêutrons é massa menos próton. É o 16 menos 8, 8. 17 menos 8, 9. E 18 menos 8, 10. Então, dá a letra A, respectivamente, tá vendo? Ó, 8, 9, 10. Beleza? Letra A. Olha que fácil. Só essa questão é bem rápida. 2. Forneça os valores que substituem corretamente as lacunas na tabela a seguir. Gente, ele deu 4 elementos, deu o símbolo dele, aí a massa ele deu de alguns, o número atômico, próton, nêutron e elétron. Aí, para cada elemento, você tem que calcular. Então, vamos fazendo por linha. Ele está faltando a massa do cálcio. Ele deu só o próton, o número atômico e o nêutron. Massa não é prótons mais nêutrons? Eu mostrei a forma para vocês. Então, a massa vai ser 40, que é 20 mais 20. O próton é sempre igual ao Z, 20. O Z e o P são sempre os mesmos valores. E o elétron, 20, porque os átomos aqui, ó, eles não têm carga. Então, o elétron vai ser sempre igual ao próton. O potássio, ele deu a massa e pediu o Z. Ele não deu o Z nem o P, que são iguais, mas ele deu o nêutron. Para eu calcular o Z, eu jogo nessa fórmula aqui, que é o próton. O Z é o número maior menos o menor, é 39 menos 20, que dá 19, que é sempre igual ao P. E o elétron também, porque o elétron é igual ao próton. Gente, vai naquele slide que eu dei a definição de cada um, como que calcula, que aí você faz isso aqui rapidinho, se tiver dúvida. Volta na matéria. O fósforo, ele é simbolizado pela letra P. A massa dele, gente, ele não deu, mas ele deu o nêutron e o elétron. O elétron é igual a próton. Então, prótons mais nêutrons é a massa. Então, 16 mais 15 dá 31, tá? O Z é igual ao elétron, que vai dar 15, e o próton também, tá? O cloro. O cloro, gente, é o seguinte. A massa é 35, o Z é 17, então P também é 17. O nêutron é a massa 35 menos 17, dá 18. E o elétron é igual ao próton, 17. Reparem que sempre o Z é igual a P, ó, em todos. E igual ao elétron. Por que é igual ao elétron nesse caso? Porque esses átomos não têm carga, tá? Então é isso. 3. Sobre as dimensões do átomo,
A massa e a carga das partículas fundamentais. Responda. Por que o átomo é eletricamente neutro? Ô, gente, quando você tem um átomo neutro, de neutralidade, quer dizer que ele não tem carga. Porque quando ele tiver carga, ele é chamado de íon. Ele será neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Tipo, esse átomo é neutro, ele não tem carga. Então, os prótons, que são 2, são iguais ao número de elétrons. Beleza? Ok. Letra B. Cite os tipos e explique o que são íons. Primeiro, o que são íons? Falei, né? São espécies carregadas positiva ou negativamente. Quais são os tipos? Cátions são as espécies com cargas positivas, que vai ter perda de elétrons, e ânions são espécies com cargas negativas, que vão ocorrer ganho de elétrons, certo? Beleza. 4. A 4, gente, ele deu várias espécies químicas. Eu achei muito confuso aqui. Por exemplo, cloro é carga -1. Esse 40 aqui é do cálcio, mas está longe. O próton é 20. Mas vamos fazendo, vendo uma por uma aqui, ó. Ele quer... Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são... Vamos conferir. O níquel. Tá aqui, ó. Ele tem 30 elétrons, porque não perdeu nem ganhou. O zinco, né? Tem 30. O níquel era para ter 28, mas perdeu 2, 26 elétrons. Ah, eu coloquei aqui, ó, número de elétrons, quando tem mesmo número de elétrons, as espécies são isoeletrônicas. Então, o níquel tem 26 e o zinco 30. Então, não é essa letra. Tem que ser a letra que tem espécies com o mesmo número de elétrons. O cloro, aqui, ó, 17 ganhou 1, 18. O cálcio tem 20, tá vendo? Não ganhou nem perdeu. Só que aqui, ele tá perdendo. Que, ó, ele mostrou o íon, Ca2+. Então, 20, perdeu 2, 18. Então, aqui as espécies têm o mesmo número de elétrons. Então, é a letra B. Porque os outros, ó, o Ca sem carga são 20, o Ca com carga são 18, porque perdeu 2. O CO perdeu 2, ficou 25. O Ni perdeu 2, ficou 26. O cloro ganhou 1, ficou 18. Aqui, ó, esse aqui. Era 17, ganhou 1, fica 18. O zinco, 30. Então, a correta é a letra... Gente, aqui, ó, de novo. Eu acho que quando eu fui formatar, passar para outro programa, saiu umas coisas do lugar. Aqui, ó, é a letra B. Desculpa aí, mais uma vez, né? Aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo. Ai, ai. Então, aqui, ó. O cloro era para ter 20 aqui, ó. É só olhar aqui. Desculpa. O cloro era para ter 17, ganhou 1, ficou 18. O cálcio, 2+, era para ter 20, perdeu 2, 18, tá? Não é a C, não. Porque aqui, ó, o Ca da letra C, ele não perde nem ganha, então são 20. Já o Ca2+, perdeu 2, então são 18, então não são iguais, 20 e 18, tá vendo? É a letra B. Ai, 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 essa formatação. Mas é isso mesmo, gente, letra B de bola. E agora a gente encerrou essa semana 2, tá? Espero na próxima podermos, né, a gente poder estar ao vivo. Cuidem-se, gente, cuidem-se muito, porque as notícias não são inverídicas, tá? Você tem que cuidar de você e da sua família para que, se Deus quiser, né, logo, logo a gente poder estar aí juntos. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Quem tiver interesse depois, siga lá no Instagram, o Perlita Química. Sempre eu coloco enquetes relacionadas aos nossos assuntos em sala de aula. Eu falei isso no primeiro dia, que é esse aqui, meu Instagram, né? Perlita Química. Entrem lá. Gente, se inscrevam aí no meu canal, né? Onde está esse vídeo. Tem muitas visualizações e poucos inscritos. Se inscrevam lá, por favor, para eu ter, né, o acompanhamento de quem realmente está participando ou não, tá? Um abraço, vou interromper aqui, fiquem com Deus e até a próxima.